daqui a pouco colocamos outra coisa no meio, daqui a pouco repete aquela mesma coisa. Acontece isso a todo momento na linguagem oral, porque é um processo dinâmico, vivo, do momento. As nossas emoções também vão ali dentro daquela fala nossa, né? Porque na linguagem oral, não é somente a fala que expressa, todo o nosso corpo expressa também aquilo que a gente está falando. Então, por esse processo assim muito vivo e que acontece no momento, então existe realmente essa questão de repetirmos palavras, mas como eu já disse, não consideremos errado. Faz parte do processo linguístico na sua oralidade. Alguma dúvida com relação a isso? Não, ficou mais claro. Certo. E o segundo, por favor, Wilder. Poderia dar um exemplo dessa repetição de palavras, por gentileza? Por exemplo, eu estou conversando aqui com Cíntia, contando uma história que ocorreu. É um exemplo que normalmente, Wilton, acontece no momento da fala, mas eu vou narrar aqui um episódio, certo? Mas, Cíntia, eu hoje fui ao shopping e, ao chegar lá, levei um susto muito grande, porque vieram dois homens chegando, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de ser um assalto, e esses dois homens me seguiram por todo o meu caminho até chegar na escada rolante. Mais adiante eu tornei a ver esses dois homens. A gente fala assim normalmente. O que é que eu estou repetindo aí? A expressão os dois homens. Foi um exemplo que me ocorreu aqui agora, entendeu, Wilton? Mas acontece muito isso. Porque a gente não se preocupa em dizer eles, ou aqueles senhores, ou sinônimos, que é o que nós vamos colocar na linguagem escrita. Em vez de nós repetirmos, nós vamos colocar sinônimos. Porque na linguagem oral pode, mas na linguagem escrita, a repetição ela se torna desnecessária. Por isso que eu falei aquela questão dos pronomes, dos sinônimos. Lembram dos pronomes quando eu pedi para sublinhar? Que é para não repetir as palavras. Certo, Wilton? Acho que ele entendeu. Uhum. Emprego de gírias... Sim, eu entendi. Eu fiz sinal aqui de positivo, mas não sei se você está me enxergando. Ah, não vi, não. Estava um pouquinho longe, viu? Tá. Sem falar também aqui, Maria, sem falar também que os vícios de linguagem, né? Sim. Daqui a pouco você viu, né? E aí? A gente usa muito a linguagem oral. Gente. Na linguagem formal. A gente usa muito a linguagem formal na oral, não é? A informal, né? Isso, na linguagem oral a gente usa informal. É como eu disse, mais adiante a gente vai se deter muito, muito nisso. A linguagem coloquial, a linguagem formal, nós vamos estudar. Eu falei, vou repetir, são noções básicas hoje aqui, tá? Emprego de gírias e neologismos. O que será isso, gente? Neologismo? O que será isso? Aí, Renilda, eu vou querer que você já passe mais um, depois nós vamos retornar para esses, viu? Para a gente dar seguimento olhando por aí. Você quer o quê, filha? Você passe mais um aí. Pode passar? Palavras que a gente usa para imitar som. Não, mais um. São palavras que a gente imita sons? Não. Gírias, é isso aí? São palavras o quê, Conceição? Eu não ouvi, meu anjo. Que a gente imita som. O mar fez chuá, chuá. Não, aí é onomatopeia, que nós vamos ver ainda hoje. Tá certo? Ok. São onomatopeias. Mas nós vamos começar a falar das gírias. Eu quero ouvir vocês antes de eu dar a minha palavra. Conceição,
Ô, meu bem, eu queria lhe ver e ouvir que você lesse isso aí para gente e dissesse o que entendeu, por favor. Está desligado o seu áudio, Ceissa. As gírias são fenômenos linguísticos utilizados num contexto informal, sendo muito utilizadas entre os jovens. O que é que você entendeu por aí, meu bem? Pô, velho, eu entendi que o jovem fala muita gíria. Eu escuto aqui direto isso, pô, velho. Exatamente isso, muito bem. Então, Quase não tem uma linguagem formal, é quase toda na gíria. Eu digo, fala a minha língua aí, o português, para ver se eu entendo. eu gostei muito disso, viu, Conceição? Mas, assim, por que são fenômenos linguísticos? Porque nós estamos usando a questão da linguística na nossa linguagem, mas são fenômenos porque as gírias ocorrem numa determinada época e depois ela muda, elas vão mudando. Eu lembro que quando eu era jovem, na época de Roberto Carlos, né? Qual era aquela gíria? Era uma brasa mora. Acho que ninguém aí é da minha idade para saber dessa gíria que Roberto Carlos era bicho, era uma brasa mora. Então, hoje em dia ninguém mais sabe disso. Por quê? Porque ela chega e depois desaparecem. Porque por ser muito informal e dentro de determinados grupos. Na escola, então, reúnem-se aqueles grupinhos, só falam nas gírias, assim como Conceição falou aí, né? Que se você chegar, às vezes, e ouvir a conversa, assim, sem eles nos verem, às vezes a gente não entende. Eu, pelo menos, estou falando por mim, não entendia nada. Porque eram gírias que eu já desconhecia e não falava muito gírias, né? Ainda hoje não falo muito. E aí eu desconhecia. O grupo de surfistas tem gírias que eu jamais entenderia o que eles estariam falando se eles estivessem reunidos falando lá do surf, do problema do surf. A gente não entende. Pode passar, Renilda, por favor. Só um instantinho. É isso aí que você quer? E aí eu vou chamar... É isso mesmo, Wilter. Minha gata é uma brasa, mora... eu lembrei agora aqui, Wilton, você botou minha gata é uma brasa. Antigamente era um broto, aquela menina é um broto. O que é que eu queria dizer com isso? Aquela menina é uma gata. Muito bonita, né? Então, isso mesmo. Agora, se vocês lembrarem aí de gírias novas, por favor, falem, porque eu só lembro de gírias velhas. Meu broto é barril, velho. Ótimo. Beleza, Wilter. Muito bom. Tá ilustrando perfeitamente. Isso, percebi. Misturei duas épocas. Ótimo. Agora, Alexandre, lê esse primeiro parágrafo aí, meu querido, e diga aí o que é que você entendeu. Porque eu não quero que vocês leiam para decorar, não. Eu quero que entendam e daí eu complemento. Pode começar? Pode. Só o primeiro parágrafo, por favor. São palavras ou frases não convencionais, segundo a norma culta, as quais são utilizadas em algumas regiões e culturas, por determinados grupos e ou classes sociais. Por exemplo, no grupo da escola, do trabalho, dentre outros. Suas palavras. Olha, bom, não tem eu concordo com o parágrafo, mas às vezes eu acho que a gíria e determinadas gírias, quando ela entra no nosso dialeto, às vezes até a gente sem querer incorpora até nas palestras, nos eventos oficiais. Então, assim, a gíria é algo que tem que ser muito... Não é que eu seja contra, mas eu acho que a gente, à medida que a gente se habitue a isso aí,
muitas vezes, em um determinado momento em que a gente vai ser exigido da gente a formalidade, a gíria pode sair de uma forma que não fique, que não, digamos assim, perca o objetivo da palestra em si, né? Ou seja, a língua perde a qualidade, né? Você deve estar lembrando que eu iniciei a minha fala aqui dizendo que eu não estaria aqui dizendo que estava certo nem errado. Sim, sim, sim. A nossa fala, ela depende do contexto onde ela está sendo dita, né? Se eu estou numa palestra, eu particularmente não acharia muito adequado estar usando gírias, né? Não é muito adequado. A não ser que você esteja contando uma determinada história, e dentro dessa história tem as gírias, para ilustrar o seu contexto, ilustrar a sua palestra. Aí ela faria sentido, porque ela estaria dentro de uma história, mas você está ali no meio de uma palestra, e você está falando com gírias, eu não acho muito adequado, certo? Então, aqui está dizendo o quê? Que são frases não convencionais, ou seja, não constam dentro da linguística, da gramática. Muitas delas, elas se tornam tão reincidentes, tão presentes na vida, né, no vocabulário, são tão recorrentes que muitas vezes passam a fazer parte do léxico. O que é o léxico? É o vocábulo, são os vocábulos que fazem parte de um dicionário. Então, algumas gírias, elas se tornam tão recorrentes que passam a constar no dicionário, certo? Mas, normalmente, ele está dizendo aqui que não são convencionais segundo a norma culta. Pode falar, Suzana. Boa noite, Reginalda. Boa noite a todos. Perdoe o atraso, viu? Estava com umas tarefas domésticas. Eu ouvi o que você falou e o que o Alexandre falou sobre o uso da gíria, né, sobretudo nas palestras. Mas me veio uma coisa que a gente, né, como professora, tem no público adolescentes que usam muito as gírias e que não estão habituados à norma culta. Claro que nós temos que falar corretamente para poder eles aprenderem, né? Senão eles vão continuar falando as gírias. Mas, em certas circunstâncias, em determinados momentos, para que haja uma comunicação, é necessário que a gente também absorva esse vocabulário, essa gíria, para nos fazermos compreender por eles, né? Há adolescentes que falam como se fosse um dialeto, na verdade, não é como se fosse. É um dialeto, a gente não entende absolutamente nada. Por exemplo, a palavra ridícula, que para a gente é ridículo, para eles ridículo é uma coisa boa, é uma pessoa legal, é uma pessoa irada. Uma pessoa irada não é uma pessoa nervosa, é uma pessoa, né, que está engajada, né? Então, assim, é necessário, muitas vezes, que a gente tenha o conhecimento, né, e use corretamente dentro de um determinado contexto que a gente vai lidar com adolescentes. Senão, eles não vão nem nos compreender, né? Mas foi exatamente isso que eu disse, com outras palavras. Não sei se você percebeu, Suzana, que essas gírias seriam adequadas dentro de um determinado contexto, não é? Porque para que se faça entendido, porque se você não colocar dentro de um contexto, ela vai ficar solta e desnecessária. Entende o que eu quero dizer? Eu não vi, acho que eu cheguei atrasada, eu não vi você falando isso, mas isso mesmo. Eu falei, dentro de um contexto, ela pode ser usada. Eu só vou citar um exemplo aqui, pedindo a permissão, embora ele esteja ausente. No congresso que eu participei, no último congresso da FEB, aqui em Salvador, tinha um jovem
cantor, assim, pense... E ele falava com a simplicidade, podia até ter falado gírias, eu não ouvi gírias, mas a linguagem dele, ele dizendo que ele educa jovens, como você falou aí, e a linguagem dele que ele usa é adequada para chamar esses jovens para a doutrina espírita. Entendeu? Porque a linguagem também é um ótimo elemento para chamar os jovens, para conhecer a doutrina espírita. Né? A linguagem tem um grande peso nisso também, porque linguagem é poder. Inclusive, Regi, não querendo tomar o tempo todo, mas tem um rapaz que faz uns vídeos de história, a minha área é história, e ele fala para os jovens, mas ele é exageradamente cheio de gírias e de maneiras que fica uma coisa assim insuportável. Não sei se vocês ouviram, ele é muito popular, circula muito aí no WhatsApp e tal. Então, ele vai contar a história de um lugar, ele só fala gíria. Então, também a gente não pode exagerar, né? Exatamente. É isso aí que eu queria chegar. Né? O segundo parágrafo deixa eu ver mais alguém aqui, porque eu vou querer uma pessoa por pessoa para ler. Lucila, por favor, minha querida, você poderia ler esse segundo parágrafo? Sim, posso sim. Elas são elas são criadas no intuito de substituir termos formais da língua, ou seja, não podem ser interpretadas de maneira literal, e sim em seu sentido conotativo ou figurado. Suas palavras? Que a gíria, na realidade, ela foi criada para, digamos assim, para facilitar o entendimento entre eles, a comunicação entre os jovens, as pessoas que falam gíria, para não ficar uma conversa muito formal, ficar uma conversa mais leve, mais... Né, que entrosa todo mundo, toda aquelas pessoas que estão ali no momento da conversa. E eu queria frisar que não são somente jovens que falam gírias, não, né? Porque... Isso, Reginaldo. Hein? Eu tô na realidade, eu vejo mais os jovens, né? Não, na sua grande maioria, Lucila. Mas é que a gente não ficar com essa ideia. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Suzana, os outros estão me ouvindo, meu amor. Só você que está dizendo que não me ouve. Veja aí o seu som, se houve algum problema. Aumente o volume, Suzana, porque aqui todo mundo está ouvindo muito bem ela. Talvez seja um pouco baixo. Tá. Então, assim, na grande maioria são jovens, mas eu não quero que fique a ideia de que somente os jovens falam, entendeu? Os outros também podem falar, mas normalmente são os grupinhos dos jovens que elas aparecem, elas crescem e desaparecem também, né? E ela é mais usada no sentido conotativo mesmo. Quando eu digo aquela garota é uma gata, sentido conotativo. O que é que eu quero dizer com isso? Ela é bonita, simpática, atraente, não é uma gata felina. Né? Então, vamos ver outra aqui. Cíntia, por favor, o terceiro parágrafo. Em outras palavras, as gírias são termos populares específicos que surgem em determinados contextos sociais e que, aos poucos, vão fazendo parte do processo de comunicação entre pessoas de determinado ciclo social.
É como a colega trouxe, né? São palavras que surgem em determinados momentos de interação entre os jovens, e também tem muitas pessoas que já passaram da idade de jovens, né? Já homens e mulheres, na realidade, que falam de maneira com gírias, e a comunicação, dependendo do ciclo, do momento, essas gírias elas são mais intensas, né? Foi o que eu entendi. Isso, é isso mesmo. Determinados contextos sociais, ou seja, adolescentes, jovens, é onde mais elas são faladas, e faz parte do processo de comunicação. É isso mesmo. E o quarto parágrafo, eu vou pedir a Angeline. Angeline, você está gripadinha? Tem como ler ou não? Se não puder... Eu consigo ler. Vou ver se eu vou conseguir formar o raciocínio aqui. Importante destacar a sua utilização no contexto oral e informal, posto que devem ser excluídas da linguagem escrita e formal, por exemplo, numa redação. Note que as gírias podem estar relacionadas a uma época específica. É o que foi falado aqui desde o início, né? As gírias, elas são utilizadas mais no contexto mesmo oral, porque é uma situação em que a gente não vai ficar pensando muito no que vai falar, né? Então a gente acaba repetindo muitas palavras, acaba usando gírias, né? Por ser dinâmico, a gente vai falando conforme as palavras vão vindo. Então, mas esse tipo de linguagem aqui está reforçando que não devemos utilizar, né, na linguagem escrita e formal, como uma redação, por exemplo, uma tese, né? E, por fim, fala que elas são relacionadas a uma época específica, como vocês deram aí os exemplos aí da época de Roberto Carlos, né? Toda época tem sua... Agora, na época da internet, das redes sociais, é o sextou, por exemplo, e muitas outras. Isso mesmo. E outros, né? Alguém ainda tem dúvida sobre gírias? Por favor, fale agora. Não? Podemos seguir? Então vamos, Renilda, por favor. Tudo suave. Tudo suave. Quero assim, sabe, Suzana? Aí agora tem exemplos. Veja como eu coloquei tudo, exemplos antigos. E vocês agora complementem com exemplos novos. Canhão, mulher muito feia, cara. Vocativo para amigo ou colega. Coroa, mulher mais velha. Pelada, jogo de futebol. Aqui são expressões. Pagar mico é uma situação em que a pessoa sente vergonha, né? Aconteceu algo e você ficou todo vergonhado. Cabeça dura é uma pessoa muito teimosa. Tapar o sol com a peneira, que demonstra ineficiência ou negligência. Gente fina, pessoa simpática e educada. E sangue bom, pessoa que pode confiar, dentre inúmeras, né, que existem, mas só para ilustrar mesmo. Ok? Vamos, Renilda, adiante, por favor, meu bem. Já botei exercício sobre gíria, né? Agora vamos praticar, certo? Eu quero que vocês leiam silenciosamente e vou pedir encarecidamente. Leiam o enunciado com bastante atenção. O enunciado de uma questão, ele é muito elucidativo. Leiam com atenção, respondam aí qual a letrinha que vocês acham que é para nós comentarmos depois. Que eu vou comentar letra por letra, mas antes eu quero ouvir vocês. E a leitura aí silenciosa. Todo mundo está vendo direitinho? Está dando para ler, todo mundo?
Mas a letra C não é a pesca, não, né? Com a seta de cano ali. Não é correta, não, né? Porque essa seta já veio lá de cima, sabe, Anderson? Aí eu não tirei. Você quer a letra que não diz respeito? Repete aí, por favor, Ginalva. Olha, eu vou ler. Marque a única alternativa que não diz respeito às gírias utilizadas pelos falantes da língua portuguesa. Aí você vai ler as 5 e depois você vai dizer qual é a alternativa. Não, é porque eu viajei agora. Eu fui ali em outro país e voltei. Oh, que bom! Quando terminarem, por favor, levante a mãozinha aí para poder eu saber que a gente já pode corrigir, tá? Não está dando pressa, não. Então, já tem 3 pessoas aqui, vamos ver aqui, e depois a gente vai ver por que as outras não poderiam ser, tá certo? Angeline, por favor, qual foi a alternativa que você achou adequada, ou que não dizia respeito? Eu considero a letra D, que diz que as gírias são um fenômeno linguístico de pouca importância. E isso não diz respeito às gírias, porque não é de pouca importância. Esse é um fenômeno que atinge, acaba por modificar bastante a nossa linguagem, chegando, inclusive, como você falou, muitas vezes a fazer parte até mesmo do léxico de determinadas regiões, de tão importante que se torna. Isso mesmo. Quem foi que levantou também foi o Wilter, Suzana e Joanice, por favor. Letra D. D. Isso, Suzana. D de dado. Letra D, eu concordo com a Angeline. E Joanice? Joanice? Abre o microfone e fala. Basta abrir o microfone. Oi, letra E. Por que, meu bem, você acha que a letra E? Letra E porque ela não... Aqui, ó, como ela responde aqui. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui para te responder. Oh, meu Deus. A pessoa tecnológica é um negócio sério. A pessoa tecnológica? Me ajuda aqui, irmã, aqui o texto. O termo Peraí que eu vou ler para a correto é senhora. Aqui, ó.
Oi, o termo correto é analfabetec. Só um minutinho. A letra E, Pro. Sim, agora por quê, meu bem? Espera que eu quero ler para a senhora, para a senhora ver se concorda comigo. Sim. Leia para mim aí, gente, quem está com o slide. Podemos afirmar que as gírias são importantes objetos de análise sobre o funcionamento e as transformações linguísticas pelas quais passam certas comunidades do discurso. Meu Deus. Ela letra E porque ela não faz isso. E a pergunta só está perguntando qual é. Peraí, meu Deus, muito obrigado pela ajuda. Deixa eu ler a pergunta, meu bem. Marque, preste atenção, viu, Janice? Sim. Marque a única alternativa que não diz respeito às gírias utilizadas pelos falantes da língua portuguesa. É a que não diz respeito às gírias. Então, concordo com os colegas, então, que é a letra D. Exatamente, porque a letra E está afirmando exatamente o que diz respeito às gírias. Concorda, Janice? Sim, pronto. Agora, Grace Kelly também levantou a mãozinha, meu bem. Eu vi sua mãozinha levantadinha, Grace Kelly. Será que ela está nos ouvindo? Ela está com dificuldade, ela está com dificuldade no retorno. Oh, Jesus, eu queria ouvir, ela levantou a mãozinha e eu queria ouvi-la, mas não tem condição, não é? Deixa eu ver aqui, Grace Kelly. Não. Ela está com o microfone aberto, mas ela está com dificuldade para nos ouvir. Infelizmente, Grace Kelly, a gente não pode lhe ouvir, meu bem, viu? Vai tentando aí ver se resolve, né, Renilda? Eu não posso ajudar nisso. Bom, alguém ficou com alguma dúvida aqui com relação a este exercício, Levante a mão aí, fale, por favor, quem ficou. Qual é a resposta correta? É a letra correta? D mesmo. É B de bola ou D de dado? D de dado, Will. Todo mundo falou aí D, não foi? Por isso que eu não... Sim, só que no microfone, só que nesse nosso fone aqui, você tem que falar a letra e dizer uma palavra qualquer para a gente entender, porque para mim está todo mundo dizendo que é B. É D, quer dizer, D de dado, B de bola, A de amor, C de caneta azul. Sem problema, para evitar ruídos. Já entendi. Okay. Já coloquei no chat, gente, D de dado. Pronto. Ok? Então, podemos seguir. Renilda, por favor, aí, minha querida. Neologismos. A gíria, todo mundo entendeu, graças a Deus. Vamos agora para neologismos. O Wilton já colocou palavra nova, acepção nova de uma palavra já existente na língua. Mas vamos destrinchar um pouquinho mais, tá, Wilton? Que às vezes uma pessoa aí está com alguma dúvida, é importante que a gente faça bem miudinho, né, como diz o mineiro. Anderson Ferreira, meu querido, você pode ler esse primeiro parágrafo e dar suas considerações? Eu gosto tanto de ouvir vocês. Vamos lá. Ixi, sumiu. Renilda fechou. Sumiu. Peraí, calma, gente. Calma. Tá aí mostrando, não tá, Anderson? Para mim, não. Tá, deixa eu voltar aqui. Para ninguém, Renilda. Deus é pai. Não é para dar. Estava indo muito bem o negócio. Estava indo muito bem, vai voltar a ser muito bem em nome do ressuscitado. Beleza aí? Estão vendo? Beleza, okay. Vá. Aí, vamos lá. Do grego, a palavra... Oi. Neologismo, vai, Anderson. Neologismo
é constituída pelos termos neo, novo, logos, palavras que literalmente significa nova palavra. Pode ler o segundo, porque aí é só a etimologia, né? O neologismo corresponde à formação de novos termos ou cujas expressões da língua, os quais surgem com o intuito de suprir lacunas momentâneas ou permanentes acerca de um novo conceito. Suas palavras serão muito bem-vindas. O que você entendeu? Eu entendi que, como aqui vem dizendo que são expressões, né? Para suprir algumas lacunas, são aquelas palavras que colocamos em determinadas frases por falta da palavra correta, ou coisa parecida, seria isso? Esse neologismo? Não. Vamos, não, mais ou menos isso, mas vamos esclarecer um pouquinho mais, tá certo? Por favor. Assim, digamos que eu sou uma cientista renomada, tem que ser uma cientista renomada, viu? E eu crio um artefato para aparar as nossas lágrimas. Me veio aqui essa ideia. Não existe isso ainda no mundo, eu acho que não, né? Mas eu criei isso. E eu tenho que dar um nome, porque isso não existe em nossa língua, em nenhum outro país, eu não sei, também não posso afirmar isso. Eu vou criar o quê? Um neologismo. Por quê? Já que não existe um nome para este artefato que eu comprei, tem que ser criado um nome, o nome que eu der vai ser um neologismo, porque o intuito de suprir lacunas momentâneas ou permanentes. Na Covid mesmo, 19, inúmeros termos técnicos devem ter aparecido aí, os termos científicos devem ter aparecido, não é? E outras... Fale, Suzana, e depois Renilda, por favor. Eu estou me lembrando aqui que, se não me engano, em Nosso Lar, André Luiz faz uso de um aparelho que ele vai escrever o livro, e tem uma tela que ele vê a pessoa orando, e tem a parte que ele escreve também. Que naquela época, quando ele faleceu, ainda não existia, que era o computador, né? Então, ele usa um termo lá, eu não me lembro exatamente, mas me veio agora na memória. Psico alguma coisa, eu lembro. Não, é o aparelho que ele fala, que ele usa um termo para esse aparelho, que é um computador. E, por exemplo, a televisão. A televisão, quando surgiu, não existia outra, né? Levou o nome de tele, né? Que você está na tela, visão, vendo na tela. Telefone, você está na tela ouvindo, né? Então, são essas palavras que estão no nosso dia a dia, que a gente, muitas vezes, não vê. Agora, essa de André Luiz, eu me lembro plenamente, eu não me lembro qual foi o termo que ele usou, mas é bem significativo. Que lá psicômetro. Mas aqui não tinha. Psico o quê, Wilton? Acho, se eu não me engano, é psicômetro. Psicômetro, né? Uma coisa assim. Eu só lembrava o início. Psico alguma coisa. Isso, Renilda, por favor. É só para tirar uma dúvida, Reginalva. À época, não existia a palavra perispírito. Isso também seria uma situação? Sim. Qualquer palavra que seja criada para nomear algo antes inexistente seria um neologismo. Entendeu? E também, como ele fala aqui, ó, tem aqui, alguém leu aqui, que é uma expressão com o intuito de suprir lacunas, né? Mas, por exemplo, a própria palavra espírito não é colocada como, né? Colocada como uma coisa diferente do espírito que a gente entende no espiritismo. Eu estava para falar isso, eu estava esperando ouvir vocês primeiro. No início do livro dos Espíritos, Kardec fala isso brilhantemente, da palavra espiritismo,
porque existiam os espiritualistas, espíritas, lembram disso lá no início? E aí ele opta por espiritismo, ou espiritista, né? Então, na época, seria também um neologismo, porque antes, a palavra que ele criou, né? Na função que ele criou, né? Porque já havia espiritualista, né? Mas que tem nuances diferentes entre o espiritismo e o espiritualista, né? Aí, na época, também seria um neologismo. Claro, até agora? Ok? E o terceiro, vamos ver aqui quem vai ler o terceiro. Marlene, por favor. Deixa eu lhe ver. Boa noite. Boa noite, minha querida. Os termos bastante comuns nas ciências, neologismo científico, literatura, neologismo literário, nada, uma coisa que não é importante. Ariano Suassuna, músico, meu Deus, caetanear, djavanear, mídia, internet, chat, você, os outros não sei, beijo, link, linkar, deletar, clicar, dentre outros, etc. Isso. Então, aí eu coloquei exemplos. Nós podemos encontrar o neologismo científico, como eu falei, né? São aqueles nomes técnicos até difíceis de nós lermos. Né? Na literatura, que é que eu amo mesmo, o literário, por exemplo, a palavra nonada. Quem criou essa palavra foi Ariano Suassuna, para indicar uma cor. O quê? Uma coisa que não é importante, ela nonada. Ele criou essa palavra. Na música temos diversos, não é? E na mídia, que também aí está cheio. Eu coloquei apenas alguns que você escreve assim também, não é? Vide um WhatsApp, o que está escrito ali nas mensagens, o que aparece ali de neologismo, e na internet deletar, clicar e por aí vai. Sextou, sabadou, agora já tem sabadou também, que eu não sabia disso. Cheiro usa muito, né, Angeline? Pois é. Então, inúmeros aí são usados e alguma dúvida até agora do neologismo? Por favor, gente, não leve dúvida para casa. Põe aí a mãozinha levantada que a gente vai ampliando as ideias, não é? Então, Anilda, pode passar, meu bem, por favor. Agora, mais um exercício. Agora vai ser assim, viu? Vejam aí, leitura silenciosa e vejam qual é a respostinha mais adequada. Aqui é para achar a certa ou para achar a errada? O que é que você acha, Wilter? Não acho nada por enquanto, estou tentando descobrir aqui. Quando é para você colocar a resposta, você vai ter uma negativa. Lembre da primeira, a resposta que não é. Aí eu tenho um não. Se eu não tenho a palavra não escrita, é porque é a correta. Agora que eu percebi lá em cima, Tá bom. É uma dica que eu já estou dando. Diga, Anderson.
Eu fiquei em dúvida de duas questões, né? Mas eu vou para a letra C. É uma criação de palavras para atender às necessidades culturais, científicas e da comunicação de um modo geral. E qual foi a outra que você ficou com dúvida? Espera aí, na verdade não foi dúvida não, porque espera aí, agora. A letra E, né? Que é o emprego de palavras, expressões e construções alheias. Aí quando bota essa alheia, para mim, já fugiu do raciocínio. Ao idioma que a ele chegam por empréstimos tomados de outra linguagem. Não seria isso. Para mim, né? Claro. Angeline, vamos ouvir alguns, depois eu dou... Eu falei para C também, C de casa. Eu também sou de casa. Certo. Marlene também, C? Sim, C de casa. Ok. Alguém achou algum diferente? Eu estou com o Anderson. Alexandre. Eu vou de letra E. Sim, por quê? Olha, eu acho que neologismo, na verdade, você utiliza por expressões alheias ao idioma, né? Como o caso, por exemplo, deletar, que veio da internet, né? Veio da informática, melhor dizendo. Eu coloquei essa letra E propositalmente, porque nós vamos falar mais detidamente sobre esta questão aí mais adiante. Mas eu chamaria isso aí de estrangeirismos, que são palavras que vêm de outra língua e nós adotamos no nosso léxico, passa a fazer parte do nosso. E olha quantas palavras nós temos dessa forma, né? Que você poderia usar muito bem assimilar a nossa língua, mas usamos assimilar exportada, né, de outro país. Aí nós vamos trabalhar mais detidamente isso quando nós estudarmos o estrangeirismo, certo? Mas a letra mais correta aqui é a letra C de casa. Criação de palavras para... Renilda já se antecipou. Não, tá aí. Criação de palavra para atender as necessidades culturais, científicas e da comunicação de um modo geral. Abrange tudo que a gente falou de neologismos anteriormente. Concorda? Uhum. Alguma dúvida ainda? Podem falar, por favor. Podemos seguir, então, Renilda? Regi, queria fazer uma pergunta a seu Wilter. Ele falou que uma pessoa não tecnológica ou tecnológica significa o quê, seu Wilter, por favor? Eu fiquei curiosa. Será que ele está me ouvindo? Se ele ouvir, ele vai responder. Pode seguir, Regi, por favor. Acho que ele vai botar no chat, eu acho. Analfatec. Eu não conhecia, não, essa palavra. Também não conhecia, não. Muito obrigada. Analfabeto de tecnologia. Seria isso, era? Analfatec. Mas aí já está mais no inglês, né? Ou não? Analfatec. É o que é isso, Wilter? Analfabeto da internet. É um cabra que nem eu, assim, que não sabe nada de internet, de tecnologia, de computação, essas coisas, né? É um perfeito analfatec. Eu até descobri que fui eu que criei essa miséria dessa palavra. Analfabeto digital, seu Wilter. É assim que eu falava, sabe, Suzana? Onomatopeias. Mas não é só digital. Não é só digital, não. É tecnológico mesmo. Tudo que envolve alguma coisa mais de tecnologia, eu me atrapalho, fico pior que fico todo apatralhado, que nem o fofão. Bom, para encerrarmos hoje o assunto, por causa do horário que eu estou olhando aqui, então vamos ver onomatopeias. Alguém falou aqui hoje já em onomatopeias, mais adiante a gente vai falar, não foi isso? Então a gente vai ver aqui agora isso. A onomatopeia, eu vou ler o primeiro.
é uma figura de linguagem, que nós iremos estudar também as figuras de linguagem mais adiante, quando nós, inclusive dentro de textos, que aí elas ficam bem mais brilhantes e gostosas de se trabalhar, que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, ou seja, enriquece. Uma revistinha, um gibé enriquece muito. Motivo e nas histórias em quadrinhos. Também é muito... São exemplos, os fonemas que expressam, por exemplo, o som do riso. E aí está escrito aí, como a gente vê até, por exemplo, para você dizer que você sorriu, que você gostou daquela frase, do que foi comunicado, você coloca isso, né? A forma de sorrir. E aí os exemplos. Tic-tac, que pode ser escrito dessas duas formas. Onomatopeia de quê? Exemplo de quê? Que é isso, Suzana? Relógio. O relógio. O relógio, sim. Eu estava sem entender a sua... Mímica. A sua mímica. Toque-toque. Batidas. Batida. Não. Sniff. Gripada. Chorando. Chorando também, né? Coffee. Uma pessoa tossindo. É o quê? Esse nojo. Nojo, exatamente nojo. Gente, repulsa, né? Às vezes tédio. Tédio isso aqui. Mergulho. Trim, facílimo, né, gente? Telefone esse, Mosquito da dengue. Abelha. E esse ding-dong é o quê? Da porta, como é? Campainha. É a campainha. Pronto. Exemplos simples de onomatopeia. Alguma dúvida? Nenhuma? Então, vamos adiante, Renilda, por favor. Já está aqui. Exercício sobre onomatopeias. Isso. Todos enunciados. Leia o enunciado. Exceto... Podemos responder já? Já tem duas mãozinhas levantadinhas aqui. Wilter. C de casa. Angeline. Para mim também, C de casa. Certo. Anderson. Letra C de casa. Suzana, C de casa. Deixa eu ver alguém aqui que eu não chamei ainda. Bruno.
Bruno está presente? Bom, então vamos. Cíntia, você. Todo mundo está unanimidade aqui, né? Mas eu vou pedir a Cíntia, você que colocou aí por último a letra C, qual é a sua. Por que você achou que essa era a alternativa e as outras não? Cadê você, Cíntia? Vocês estão me vendo, não estavam me ouvindo, não é isso? É. Pronto. Deixa eu falar. É por conta de que eu não ouvi exatamente a explicação de onomatopeias, mas depois eu fui buscar e entendi. E a letra C é a única que não traz essa questão, né, da onomatopeia. Ela traz de maneiras mais claras, não tem essa diferença de palavra. Acredito que... Corretíssimo. Então, eu vou parar por aqui na explicação dos assuntos de hoje, Renildo. Eu vou pedir para você voltar lá para a linguagem oral, porque na próxima segunda-feira nós daremos continuidade, mas eu vou mostrar aí. Isso aqui? Isso. Então, nós trabalhamos hoje gírias, neologismos, onomatopeias. O próximo item, que faz parte de uma linguagem oral, é o emprego restrito de certos tempos e aspectos verbais. Existem alguns tempos verbais que eles não são praticamente usados na oralidade. Não é porque seja errado, como eu já disse, aqui nada é errado, né? Não vamos para lá de errado. Mas é que as pessoas não utilizam esses verbos na sua oralidade. Quais seriam eles? O pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito e o modo subjuntivo. E aí, na próxima aula, segunda-feira, nós iremos tratar disso. Como eu falei antes, algumas pessoas chegaram depois e não me ouviram. O que nós estamos trabalhando aqui são as noções básicas para que vocês entendam o que está aí, o que é que eu estou querendo passar para vocês. Mais adiante, ao estudarmos verbo, figuras de linguagem, tudo, nós voltaremos a isso, mas vocês já terão consciência do que significam. Entendeu? E dentro do verbo, nós voltaremos a isso também, porque nós estudaremos o verbo na sua totalidade, posteriormente. Mas é necessário que vocês tenham, pelo menos, as noções básicas do que está aí para ser dito. Certo? Professora? Pois não, Marlene. A senhora falou pretérito mais que perfeito, subjetivo, e qual foi o outro? Olha, vou repetir. Pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, do modo indicativo, esses dois. E o modo subjuntivo, que nós falaremos segunda-feira, certo? Eu ponho no WhatsApp amanhã, tá certo? Para vocês lembrarem, tá bom? E assim, nós estamos bem próximos à data natalina, né? Comemoração do Natal, a presença de Jesus em nós. E na próxima semana, eu estava falando com o Renildo anteriormente, que nós poderíamos ter nossa aula até segunda-feira, nós encerraríamos isso aqui, e entraríamos num recesso, retornaríamos em janeiro. Eu gostaria que vocês escolhessem ou a data, quais foram as datas, Renildo, que você já... 6 ou 15, vou colocar aqui, 6 no chat. 8, não? Não seria 8? Ou 15 do 1. Não, 8 ou 15, não? É verdade, 8, é 8, perdão. 8 ou 15. Ou aí você 15. decide. Isso.
Para recomeçar? Para recomeçar. Qual ficaria a melhor data? Para mim, 8 está ótimo. Gente, é votação, tá? Vamos votar. Quem quer 8? Quem quer 15? Primeiro vamos votar por 8. Quem quer? Nós estamos com 20 pessoas na sala. Quem quer 8, levanta a mão para a gente ter noção. Quem quer 8? Alexandre. Diga aí, Alexandre, você quer 8, não é isso? Por enquanto, 8. né? 8. Alexandre, 8. Quem mais quer 8? Vou levantando a mão, ó. Suzana, Alexandre, Bruno, Wilter. 3, 4. Cíntia. 5. Quem mais? Aí eu não estou vendo mais. Então. Tem uma aqui. Ó, eu vou dizer Alexandre, eu, Wilter, Bruno, Lucila, Cíntia, Joanice. Tem 7 pessoas dizendo que fica dia 8. 7 pessoas. Isso. Ok? Nós somos quanto? 17. Somos 7 pessoas. Os outros significa dizer que ficam com o dia 15? Isso, 15. Eu também. Oi, gente, eu também estava com a mão para cima, dia 8. Vocês apareceu agora. Peraí. Agora, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Disse que é dia 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tem 7 aqui com a mão para cima para dia 8. É porque um baixou. Eu não quero, não. Então, 3 ainda. 3, 6, 7. Tem 7 ainda. Agora tem 6. 6. Agora 6 pessoas por dia 8. Ok. Está caindo aqui, agora são 5. 5. Gente, não tira a mão ainda não. O povo está desistindo. Então, pera ainda. Então, 7, 3, 6, 7 pessoas por dia 8. Significa dizer que as outras pessoas, que somos 17, 8, as 9 pessoas são dia 15 ou não? Sim. Levanta a mão, 15. Abre o microfone e fala isso. Sim, dia 15. Até mesmo porque eu creio que logo no começo de janeiro, algumas pessoas como eu, por isso eu não levantei a mão, pode estar viajando, coisa parecida, e vai ser complicado. Sim. Então, mas dia 15 pode ser, não é? Então, pronto. Unanimemente, por unanimidade de votos, nós vamos recomeçar no dia 15 de janeiro. Ok? Vou até colocar aqui no chat, chat. Recomeço. Então, encerra de hoje a 8? De hoje a 8 a gente encerra, por conta das festas, né? Exato. Vem Natal segunda, Ano Novo segunda, não é? E aí, dia 15, retornaremos. 15. Ô, Reginalva, faça um exercício aí, os exercícios para a gente fazer nesse recesso. Aí, pode ser. Aí, quem quiser faz, quem não quiser, quem não puder, não faz. Tá sim. Tá. Boa ideia. Já combinado, não é? Então, agora vamos encerrar o nosso encontro de hoje e eu quero encerrar com uma oração que é um poema, na verdade, que vai ser como a oração para encerrarmos o nosso encontro de hoje, certo? Gente, só um minutinho, Reginalva. Só deixando claro que a próxima segunda-feira é normal. Tá? 18. Próxima segunda, normal. Sim. Dia 18, não é isso? É 18. 18. Agora, depois que vai Natal, tudo bonitinho. Mas é normal, próxima segunda-feira. Pronto. Você quer o que agora, Regi? Nós vamos encerrar o nosso encontro. Vai ser uma oração em forma de um poema. Você que vai fazer o poema, né, mãe? Sim. Perfeito. Vamos agora aqui. Então, eu vou parar a apresentação. Certo. Você vai fazer o poema como você desejar. Fica à vontade, Regi. A sala é nossa, quem manda é a gente. Angeline, amor, feche seu microfone, por favor, Angeline. Ô, gente, desculpa. Obrigada, meu bem. Pronto. Oração por humildade. Senhor Jesus,
Quando eu voltar à terra e estiver de memória parcial, qual doente sob anestesia, para sofrer bendita cirurgia, que me livre do mal, não me deixes a sós em meu passo imaturo, a fim de construir o meu próprio futuro. Não permita, Senhor, que eu siga as tontas, como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora reconheça a lei de liberdade, se posso procurar o que te contraria, não me deixes fazer aquilo que me agrade. Apaga em mim a vocação do mando e ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar, onde estiver vivendo ou trabalhando, o prazer de servir como simples dever. Se eu te pedir felicidade nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. Se te requisitar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires ao chão do anonimato. Se eu te solicitar um corpo lindo para voltar na sombra à estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. Caso anseie por vida emancipada, para menosprezar encargo e compromisso, acorrenta-me os pés ao campo do serviço. Se te rogar facilidades fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se peço tanto. É que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tantas vezes para cair nas trevas. Agora que eu te escuto em toda parte, a convidar-me para a luz divina, ouve, Jesus. Anseio acompanhar-te. Quero ser pequenina. Maria Dolores. Muito linda. Manda para a gente depois. Belíssimo, excelente escolha. Muito bom. Muito bom. Eu ponho no WhatsApp. Tá, coloque. Muito obrigada, gente. Boa noite, gente. Obrigada, Regi. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa para a semana. Tchau. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a Boa noite. próxima. Obrigada, viu, Anderson? Obrigada a vocês todos. Muita paz, Alexandre. Obrigada, Conceição, Joanice, Marlene, Bruno, meu querido, muito obrigada. No final, tudo dá certo. Jucimere, Lucila, obrigada, viu, Lucila? Você é uma mulher diferente. Viu, Pro? Como, Anderson? A metodologia está ótima. Ah. Assunto e exercício que fixa melhor. Exato. Mas pode dar sugestões também, de elas são bem assim. Tá ótimo. Dá o assunto e faz um exercício de fixação. Tá ótimo assim. Muito bem, Marlene, obrigado, Wilton. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Uma ótima semana. Vocês, Joanice, Jucimere e Luiz. Chamar Luiz, viu, Reginalda? É verdade. Hoje aqui na sala. Família Remadi. Obrigada, Bruno, Anderson, obrigada. Obrigada a você, Denise. Um abraço, querida. Abraço para todos. Até o próximo encontro. Grace Kelly, um beijo para você. Tchau, tchau, gente. Vamos agora. Beijo. Beijo. Tchau.